Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que forem nos ouvir. Nós estamos aqui pelo canal Família Gedem e pedimos a Deus, a Jesus, a equipe amiga do Dr. Eduardo Monteiro, do irmão José, que nos abençoe a todos, nos ampare, a nós, a nossos familiares, que possamos seguir sempre em frente com muita coragem, muita serenidade, muita confiança em Deus. Que assim seja. Nosso tema de hoje é luto. Como lidar com o luto? Nesse momento difícil da pandemia, muitos estão vivenciando esse processo doloroso, porque o luto é um processo, ou seja, ele surge, se desenvolve e se finaliza. E é um processo emocional, envolve nossas emoções. São causados por eventos estressores que nos causam ameaça. E quais sejam esses eventos? Perdas. Então, para a psicologia, o luto não é só a perda de entes queridos, mas também a perda de um emprego, de um relacionamento, a perda de oportunidades. Quando nós passamos da infância para a adolescência, dizem que passamos pelo luto da perda da infância. Tudo isso causa rompimento nos nossos hábitos, no nosso cotidiano, no nosso modo de ser. Por isso que é ameaçador, por isso que assusta. E muitas vezes traz tristeza, angústia, aquele sentimento de vazio, porque perdemos algo. Isso também acarreta insegurança, vulnerabilidade. Por tudo isso, morte é um assunto doloroso, as pessoas não gostam de falar sobre morte, evitam, e ela se torna essa grande desconhecida. Antigamente, os costumes eram outros. As pessoas morriam em casa, rodeadas pelos seus familiares, até por crianças. Havia oportunidade de despedidas, de reconciliações, de pedidos de perdão. Mas os velórios também eram feitos em casa, nas salas, as pessoas iam. Mas hoje muitas pessoas morrem nos hospitais, nas UTIs, sozinhas. As crianças não vão aos hospitais, não há essa oportunidade de despedidas e de reconciliações. Então o medo ficou ainda maior. Se já era tabu, o tabu ficou maior ainda. Mas o medo tem uma função. Segundo a psicóloga Lenise Maria Brandão, no seu livro Psicologia Hospitalar, o medo da morte é uma emoção capaz de despertar no ser humano a busca de uma vida mais plena e significativa. Dessa forma, diz ela, só enfrentando o medo da morte é que a pessoa experimenta a plenitude da vida. A grande extensão do medo da morte propicia a vontade de viver. Então, pensar na morte, pensar na finitude do nosso corpo físico, nos faz refletir. Esse corpo um dia vai ficar aí, os decompositores, volta à terra, mas e a minha alma? De onde eu vim? De onde essa alma veio? Para onde eu vou? E como estou vivendo? Tudo isso nos dá oportunidade de autoavaliação. E aí nós podemos transformar nossas crenças, nossos valores, nós podemos transformar o nosso mundo interior. Confúcio, filósofo chinês que viveu no século V a.C., escreveu: quando você nasceu, você chorou e o mundo se alegrou. Viva a sua vida de forma que quando você morrer, o mundo chore e você sorria. Viver uma vida gratificante, plena, cheia de boas obras. Então, o luto, ele tem essa função
ele precisa ser vivido, precisa ser sentido, precisa ser compreendido para que atinjamos o equilíbrio emocional e para que tenhamos essa vontade de viver com plenitude. Então, o luto saudavelmente deve ser, para que atinjamos todo esse equilíbrio emocional e essa vontade de viver com plenitude, ele deve ser vivido, sentido, compreendido. Mas como lidar com o luto? Como lidar com a dor? Em primeiro lugar, não sufocá-la, não ignorá-la, mas aceitar as nossas emoções, os nossos sentimentos, entender que o luto é um processo, não é algo pontual, um pacote fechado, que tem um momento certo para acabar. Não, é um processo que demora mais ou menos tempo. É um processo de trabalho interior, é um processo das nossas emoções. Por isso é preciso dar tempo ao tempo. Para isso também o que nos ajuda é que não nos isolemos. É muito saudável, catártico, conversar com os amigos, com os familiares, relembrar os bons momentos que tivemos com aquela pessoa que partiu. Isso nos traz gratificação. E aí o assunto vai ficando mais natural, menos assustador. Isso nos facilita a aceitar a perda, a compreender os fatos e, consequentemente, seguir em frente. Seguir em frente, buscando os nossos propósitos, as nossas razões de viver. Para que estou aqui? Né? Qual é a minha tarefa, a minha missão de vida? A psicoterapia ajuda muito na superação do luto, porque às vezes se torna até necessário para que possamos reorganizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque às vezes eles estão tão confusos, e nós acabamos caindo em erros de interpretação. Eles chamam de distorções cognitivas, ou seja, o nosso raciocínio está errado, está interpretando algo de uma forma equivocada. Então, nós pensamos assim: nossa, a pessoa morreu, né? Eu não tinha percebido que ela estava tão doente. Será que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para evitar que isso acontecesse? Será que eu dei o melhor de mim? Será que eu percebi o início da doença e se ela fosse logo tratada, ela não partiria? E nem sempre essas coisas estão ao nosso controle. Muitas vezes nós carregamos essa carga de culpa por erros de interpretação. E tudo isso, toda essa elaboração mental, né, que a gente pode fazer por conta própria, ou numa psicoterapia, ou conversando com os amigos, lendo, aí isso tudo nos ajuda a aumentar a nossa resiliência. Resiliência é um termo emprestado da física. Então a mola, ela tem resiliência. Quando a gente pressiona a mola e ela abaixa, soltamos, ela volta para o estado inicial. Resiliência é isso. Após uma pressão, alguém volta ao seu estado anterior. Então é a capacidade de lidar com o estresse, com as perdas, a capacidade de se adaptar a uma nova realidade, sem a pessoa que partiu, que poderia ter sido um grande apoio na nossa vida, e a gente vai ter que então se reorganizar, se reestruturar, ou a perda de um emprego. Agora, o que eu faço sem aquele emprego? O que eu faço sem aquele casamento? O que eu faço que perdi aquela oportunidade? Tudo são lutos. Então, luto é um processo, ele tem um tempo de duração. Cada pessoa, cada cultura vive esse processo, essa dor, de formas diferentes, cada um a seu modo. Então, os sentimentos e emoções envolvidas, tristeza, raiva, ansiedade, são diferentes para cada pessoa. Cada pessoa, cada povo, cada cultura sente de diferentes formas, com diferentes intensidades, com diferentes durações de tempo. A manifestação dessas emoções também são diferentes para cada pessoa. A exteriorização
né, das nossas emoções. Então, uns choram, outros se isolam, ficam quietinhos. E quais são os sintomas do luto? Então, tristeza, crises de ansiedade, de choro, insônia, desânimo, culpa. Às vezes as pessoas desenvolvem dores físicas, enxaqueca, dor de estômago, dores musculares, que são somatizações da ansiedade, do desespero, da culpa. Então tem o luto saudável e tem o luto patológico. No luto saudável, a pessoa acaba com o tempo encontrando o seu equilíbrio emocional, se adaptando a essa situação nova da perda. Mas no luto patológico, a pessoa não sai disso, ela fica nesse processo por longo tempo, ela pode até entrar em depressão e aí, às vezes, até ir para uma situação de suicídio. E aí, nesse caso, é bom que ela procure um médico para tomar medicações. A psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, já é falecida, ela estudou pacientes terminais. Então, ela foi muito estudiosa da tanatologia, o estudo relacionado à morte. E ela elaborou 5 fases para o luto. Quais são? Negação, raiva, negociação ou barganha, depressão e aceitação. Então, é um processo. Só que essas fases, elas podem durar desde horas até anos, depende de cada um. E também não é linear. Eu estou na fase da negação, daí eu passo para a fase da raiva, depois eu vou para a negociação, depois vou para a depressão, depois vou para a aceitação. A longo prazo, esse é o caminho, mas dependendo do nosso estado de espírito, do nosso estado de humor, nós podemos transitar nessas fases. Então, por exemplo, eu já estou quase na fase de aceitação. Aí chega uma data muito importante, uma data comemorativa que me faz lembrar aquela pessoa que desencarnou. Aí vem aquela dor lancinante. E aí a gente pode cair, voltar para fases anteriores. Então, essas fases, nós transitamos nessas fases. Temos dias melhores, temos dias piores, mas se elaboramos todo esse processo, se damos atenção a ele, se não ignoramos as nossas emoções, os nossos sentimentos, ele vai, como todo processo, ele vai caminhando até para a última fase, que é a fase da aceitação. Então, a primeira fase é a negação. Então, aconteceu algo, uma perda, uma morte tão dolorosa, e que quando vem a notícia, a pessoa entra no mecanismo de defesa, que é um mecanismo de sobrevivência, para que a gente, entre aspas, não enlouqueça. Então, aquela notícia é tão assustadora, tão ameaçadora, que a pessoa nega. Ela, de início, fala assim, não, endereço errado, houve algum engano, acho que eu não entendi muito bem. Ou então, estou sonhando, isso não está acontecendo. E tem pessoas que até entram no estado de choque, ou ficam entorpecidas, ou desmaiam. É essa primeira fase de negação. Mas o tempo passa, a realidade acaba vindo à tona, né? A pessoa cai na real e aí surge a raiva. Na verdade, a raiva também tem uma função. A raiva é uma energia, uma âncora que nos ajuda a ter os pés no chão, nos ajuda a ficarmos na realidade. Só que essa raiva precisa ser dissipada. E aí nós buscamos culpados. Então foi culpa do médico, houve erro médico. A gente põe culpa nos familiares, não me ajudaram, não perceberam a gravidade da situação, da doença. Ou então a gente põe a culpa em Deus.
A raiva é uma emoção, é uma energia, emoção é algo natural, vem lá do nosso inconsciente. E aí também com o tempo essa energia se dissipa. E aí essa emoção vai se acalmando e concomitantemente a razão vai prevalecendo, vai se desenvolvendo. E com essa oportunidade de raciocínio, nós passamos à terceira fase da negociação, da barganha, da troca. Então, no fundo, nós gostaríamos de permanecer no passado. Gostaríamos que aquele fato não tivesse ocorrido, que aquela pessoa ainda estivesse conosco. E aí nós ficamos buscando solução para alterar o fato. E a gente pensa, o que eu poderia ter feito para que a pessoa não tivesse morrido? Mas e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Será que a ajuda médica foi suficiente? Será que fiz tudo o que estava ao meu alcance? E aí muitas vezes entramos na autoculpa, na autopunição. A raiva se volta para dentro de nós mesmos. Na primeira fase da raiva, a culpa vai para fora. Mas aí a gente acaba entrando na fase de negociação e volta essa raiva para dentro de nós. E aí entramos na fase da depressão, a autopunição, a culpa, leva à depressão. É aquela tristeza persistente, a pessoa se isola, não tem interesse por nada daquilo que antes lhe causava prazer, que atraía. Então, muitas vezes, ela precisa também de medicação, precisa de um tratamento médico. E aí ela vai elaborando essa depressão. Se for algo mais leve, por conta própria, com a ajuda dos amigos, com os diálogos, essa catarse, ou com a psicoterapia, ou com a medicação. E então ela sai dessa depressão, volta ao presente, vive o seu dia a dia e acaba chegando na última fase, que é a fase da aceitação, onde ela compreende os fatos, ela se adapta a essa nova vida com a falta do outro, ela vê novas perspectivas para si mesmo. Então, todas essas 5 fases são um processo. E a doutrina espírita? A doutrina espírita nos ajuda sobremaneira, nos ajuda a elaborar essas 5 fases, a chegar na fase da aceitação de uma forma mais tranquila, mais rápida, nos ajuda porque nos esclarece, nos consola. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, no item 8, os Espíritos nos explicam que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Nós estamos aqui na Terra de passagem, é um mundo transitório, tudo isso, nosso corpo físico, as coisas que temos, são necessários para o nosso aprimoramento espiritual. Então, nós voltaremos, nossa alma continuará do lado de lá. Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, escreve: a certeza de revivermos além do túmulo, na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, faz com que a morte não mais cause temor. Então, quando nós desencarnarmos, nós iremos viver na plenitude de nossas faculdades, continuaremos sendo nós mesmos, com todos os nossos afetos, dos vínculos que fizemos aqui na nossa encarnação e de outras também, estaremos na plenitude de nossa consciência, com tudo aquilo que aprendemos, aquilo que somos. Então, a vida continua. O corpo físico vai ficar aqui na Terra. Ele acaba envelhecendo, adoecendo, desgastando,
porque já não tem mais a sua finalidade, mas a alma é imortal. Um dia foi criada, mas a partir daí nunca mais vai desaparecer. É a extrema bondade e misericórdia de Deus. Então, tudo isso que a doutrina espírita nos traz, nos ensina, traz uma esperança muito grande. Ela é consoladora, ela traz todo esse esclarecimento e nos traz essa esperança de que aquele nosso ente querido desencarnou, mas ele está lá do outro lado. E um dia também iremos para lá. Um dia nos reencontraremos. Então é importante que nós não percamos a fé, não percamos a oportunidade de viver, como diz o Confúcio, a nossa vida com plenitude. Como ele disse, né? Quando você nasceu, você chorava, todos riam, viva de tal forma, com tanta produtividade, com tanto crescimento, que quando você morrer, todos chorem, só você sorria, porque a vida continua. Então, voltando ao luto, aos rituais, ao velório, o velório tem uma razão de ser, o velório nos traz consolo, é um momento de despedida, é um ritual de despedida. As pessoas antes, né, da pandemia iam nos velórios, se reencontravam, era até um evento social. Às vezes a gente ficava muitos anos sem encontrar aqueles parentes e no velório a gente se reencontrava, mas isso dava um conforto, um sentimento de pertencimento, de que a família também tem seus vínculos, apesar que de muitas vezes distantes fisicamente ou até no tempo, mas quando a gente se reencontrava, aquele carinho, aquele elo fortalecido de lembranças do passado. Então, o velório é um ritual de despedida muito importante para o nosso equilíbrio emocional. Cada país, cada cultura tem o seu ritual de velório, mas aqui no Ocidente, nós temos esse consolo, esse amparo social das pessoas que vão para os enterros, os velórios. Mas o que está acontecendo hoje em dia com a pandemia? Está havendo impossibilidade de realização desses rituais de velório, missa, sétimo dia. Os velórios, as pessoas que morrem com Covid, né, não podem ter o caixão aberto. Os velórios são de 2 horas, mesmo se a pessoa não morreu por Covid, 2 horas, vai pouca gente, as pessoas querem se proteger. Então, fica assim um vazio. É necessária essa proteção. Nós não podemos também ser irresponsáveis e permitir que essa situação se agrave por nossa inconsequência. Mas a pessoa que perdeu seu ente querido e que não teve oportunidade de realizar um velório, ela diz assim: nossa, parece que o meu ente querido, meu pai, minha mãe, meu avô, não morreu. Parece que vai chegar a qualquer momento, porque o velório é um evento que marca na lembrança, um evento consolador, também por conta desse apoio social. Então, o que as pessoas estão fazendo? A gente pode ver aí, elas estão usando o Facebook para homenagear os seus entes queridos, para se despedir. É uma espécie de ritual, de consolo, de despedida. Então, esse momento grave de pandemia por conta do Covid-19 é um momento em que nós temos oportunidade de prestar ajuda àqueles que passaram por essa situação, de emprestarmos
o nosso ouvido amigo, aquela escuta empática, aquela escuta paciente. Às vezes, uma palavrinha que a gente fala e a pessoa começa a trazer lembranças, a contar os fatos e ela se sente melhor. Eu tenho uma conhecida distante, e eu a vi poucas vezes, mas a gente se fala de vez em quando no Facebook, no WhatsApp, e a nora dela faleceu. Então eu perguntei para ela, fiquei sabendo por outras pessoas que a nora tinha falecido. Eu não conheço a nora, eu conheci ela assim, só de relance a essa pessoa. Falei, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aí que ela me contou que a nora tinha falecido. Mas aí ela gravou assim, uma história tão longa. Ela contou como a nora adoeceu, como foi o processo, como eles estavam agora. Ela precisava falar. E aí ela agradeceu, dizendo que foi muito bom ela ter podido desabafar. Depois, ao longo do tempo, volta e meia, né, eu novamente, e aí, como é que vocês estão? Ela também desabafava bastante. Então, essa oportunidade de prestar ajuda àqueles que tiveram entes queridos que partiram. Também quebrar preconceitos, esse medo de falar da morte, para que esse assunto deixe de ser tabu, para que a gente possa se esclarecer, aceitar como algo natural. E em relação a nós buscar ou desenvolver ou manter o equilíbrio emocional, com a ajuda das preces, do evangelho no lar, tudo isso para que nos fortaleçamos nessa fase de tantas mudanças. E aí a gente pode lembrar, para finalizar, uma frase do Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier. Disse ele: quando tudo parecer triste e cinzento, tente encontrar o lado bom da vida. Há males que nos curam e dores que nos ensinam. É bem o momento atual. Vou reler. Quando tudo parecer triste e cinzento, tente encontrar o lado bom da vida. Há males que nos curam e dores que nos ensinam. Então, agradecemos a presença de todos aqui, agradecemos todo o amparo que temos recebido do nosso querido Mestre Jesus, que desde o início dos tempos vela por nós, e que possamos, como nos ensinou Chico Xavier, entender que há males que nos curam, que estamos fortalecendo o nosso espírito. Só depende de nós aprendermos a lição do momento presente, valiosíssima, valiosíssima, e que possamos seguir adiante, sempre mais fortalecidos, mais confiantes em Deus. Jesus nos ampare a todos. Muita paz.